Pai do Senhor, meus irmãos, que a graça de Deus e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, com cada família, com cada irmão da nossa Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Marieta, nos Estados Unidos. Que Deus em Cristo abençoe cada um. Vamos orar e vamos começar a nossa terceira lição, da nossa escola bíblica. Oremos. Senhor maravilhoso Deus, eterno Pai de amor e graça, obrigado neste momento por estarmos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez aprendendo a Tua palavra. Dai-nos a revelação necessária, Senhor, de que precisamos, porque a Tua palavra é a verdade, ela que nos edifica, nos exorta, nos consola e nos dá uma direção, ó Deus, em nome de Jesus, nos ensina. Amém. Meus queridos, que nós vamos agora começar a nossa terceira lição. Tivemos a nossa segunda lição aí já, já está lançada no YouTube aí para os irmãos. E agora nós estamos na terceira lição, que tem por título Eleição e Predestinação. Esse é um tema muito discutido, não só nesse momento, no século XXI, mas ele já vem sendo discutido, por alguns séculos já, por alguns teólogos, enfim, sobre predestinação. Nós vamos estar caminhando, decorrendo um pouquinho a respeito deste tema, tão importante e muitas vezes sempre com uma pergunta, com o que de alguma coisa. Então, o nosso texto áureo, ele diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós aprendemos isso na aula anterior, a respeito de um tema, as bênçãos espirituais de Cristo, em nossas vidas. E agora nós estamos aprendendo sobre eleição e predestinação, que foi usado basicamente quase o mesmo texto, E a nossa verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Só que nós poderíamos parar um pouco para analisar a respeito do que é presciência. Eu não sei se você sabe, Mas você já se perguntou quando ouviu ou se nunca ouviu? Então vem essa pergunta: o que é presciência de Deus, Aí a Bíblia diz que ele nos elegeu e predestinou. Ou seja, será que existe de fato, como muitos acreditam, que Deus escolhe uns para a salvação e outros para a condenação eterna? Será que na sua mente você pode raciocinar comigo Deus escolhendo uns para a salvação e outros para a perdição, Deixando as pessoas sem escolha, Como se elas já nascessem para poder ir para o inferno. Então essa é uma concepção, uma teologia meio complicada de se entender. E hoje nós vamos com nossa humildade também em relatar este estudo, porque não é de hoje que esse estudo vem sido discutido, mas com a graça de Deus nós vamos tentar passar para os irmãos todo o nosso conhecimento com relação a esse tema, ok? A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo de número 1, Abra sua Bíblia aí, em Efésios, capítulo de número 1,
Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4. Depois de Gálatas, né? Capítulo de número 1, versículo 4 ao 12, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tomou abundante, que ele tornou abundante, né? Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, né? O nosso objetivo geral é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, né, daquilo que Deus sabe antes das coisas acontecerem, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Os objetivos específicos é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação e explicar como ocorreu a eleição divina desde antes a fundação do mundo, né? A nossa introdução diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores, né? Então, a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação, né? Já que é um tema onde as pessoas podem abordar os nossos irmãos, né, que acreditam na eleição e predestinação, né, em Cristo e não fora de Cristo, que já é uma outra história, né? Então, nessa lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Eleitos para uma vida santa e irrepreensíveis. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é o que na lição passada nós vamos reforçar, na verdade, essa lição, né, com alguns conteúdos que nós trouxemos na lição passada. E o nosso primeiro tópico aqui é interessante que ele diz eleitos para uma vida, ou seja, eleitos por Deus, né? Para quê? Né? Para um propósito de quê? De que nós tenhamos uma vida santa e irrepreensível, né? Que não seja repreensível, que não sejamos pessoas que somos dignas de ser repreendidas por alguém, né? Pelos nossos líderes, pelas pessoas que estão ao nosso redor, mas que sejamos irrepreensíveis, que ninguém aponte, né, as nossas falhas, que ninguém aponte os nossos erros, que sejamos pessoas
capazes de viver uma vida de testemunho com Cristo, para Cristo. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha, né? Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Vejamos esses aspectos adiante. Desculpa, irmãos. Vejamos esses aspectos adiante. Em quem fomos escolhidos? É uma pergunta. Se nós fomos escolhidos, em quem nós fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica. Então, a eleição, né? Ela é cristocêntrica. Porque Jesus nos escolheu nele. Ou seja, fora dele, ele não nos escolheu. Então, ele só nos escolheu porque estamos nele. Mas vamos um pouco mais adiante. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como? Antes da fundação do mundo. Isso é a presciência de Deus. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis, né? A santificação. Eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus, Cristo, e quem ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Ou seja, não tem como você ser eleito se você estiver fora de Cristo. Mas se você estiver em Cristo, você já está eleito antes da fundação do mundo. Como é isso? Como é estar eleito se nós estamos em Cristo e se não estamos em Cristo, não somos eleitos, né? Vamos entender lá para frente. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Deus já elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, e verso 2. O que eu quero dizer? Quero dizer que Deus já nos deu o privilégio e a oportunidade de sermos salvos. Quando aceitamos a Ele, Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Ele disse: vinde a mim todos. Ele abriu a porta da salvação, né? Ele fez com que o mundo o compreendesse, né? E viesse entender realmente o sacrifício dele na cruz do Calvário. Mas ele fez isso para o mundo, não é? Então Deus elegeu a igreja. E o que é a igreja? Apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo número 12, que a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o quê? É a cabeça. E nós que estamos no corpo, nós somos os membros, um dedo, uma mão, né? Uma boca, os olhos, né? Os braços, os pés, enfim. Se Cristo é a cabeça e a igreja, que é o conjunto, né, do corpo, é o corpo, a igreja é esse conjunto, ela é o corpo, nós somos os membros, né? Agora uma pergunta: como que você vai estar eleito se você não é um membro do corpo? Vou te especificar. Imagine que você tem o seu corpo aqui agora. Imagine. Você pega e você arranca um dedo. Você arranca ele e deixa ele em algum lugar.
O que vai acontecer com este dedo? Com este membro do seu corpo, que saiu do corpo, na verdade. É um membro que saiu fora do corpo. O que vai acontecer? Ele não está mais participando dos nutrientes, das vitaminas, do que o corpo passaria para ele para que ele pudesse sobreviver. Então ele não está mais ligado ao corpo. Então aquele que não está ligado ao corpo, como os membros, eles estão susceptíveis a morrerem, né? A se deteriorarem, a se apodrecerem. Então o corpo e os membros estão ligados à cabeça, que é Cristo Jesus. Então Deus elegeu a igreja. O que significa isso? Significa que se você estiver dentro da igreja, se você estiver fazendo parte da igreja de Cristo Jesus, que ele já elegeu antes da fundação do mundo, então você está eleito. Então você está realmente preparado e pronto para poder estar encaixado aqui nesta palavra, que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então a igreja, ela já está elegida, né? As condições da eleição. A Bíblia ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Nós precisamos entender isso, né? Para quem ela é oferecida? A todos que desejam, né? Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Se não me engano, também está escrito em 2 Pedro, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para os irmãos. 2 Pedro, né? Capítulo 3 e verso de número 9. Eu vou ler aqui para os irmãos poderem entender aqui. Ó. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, agora vem a chave da nossa questão. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Que promessa? De salvação. Ainda que alguns a tenham por tardia, é a volta de Cristo Jesus. Mas ele é longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O 10 dias, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Mas a chave de tudo é o quê? É que Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, para que nenhum se perca, ou seja, todos venham a se arrepender e conhecer a verdade. Esse todos, que todos são esses? Todos, está englobado todas as pessoas, todas as nações, né? A Bíblia diz que o evangelho será pregado em todo o mundo, né? Depois virá a destruição. O que está dizendo isso? É que o evangelho precisa ser pregado para todas as pessoas. Por quê? Porque Cristo quer que todas estejam dentro do corpo, para que ele, sendo a cabeça, quando vier buscar o corpo, todos que estejam ligados nesse corpo venham subir. Todos os membros estejam realmente ligados ao corpo e não esteja nenhum cortado. Isto é uma chance de que o homem
possa se arrepender e ser eleito, né, com Deus. Então a Bíblia ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ou seja, só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus. Foi ele quem morreu, foi ele quem padeceu, foi ele que fez-se carne, o Verbo fez-se carne e habitou entre nós, e o Verbo era Deus. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ou seja, foi ele que morreu, que pagou um alto preço, que levou sobre si todos os nossos pecados e enfermidades sobre a cruz do Calvário. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi Maria. Não foi ninguém. Foi Jesus que morreu pelos nossos pecados. Então, o único mediador entre Deus e o homem que pode nos fazer eleitos é Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia fala eleitos nele. Nele quem? Em Cristo. Se você não for eleito em Cristo, você não pode ser eleito em mais ninguém. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Olha o que a Bíblia diz. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, não é por alguns, não é pelos escolhidos, é por todos que querem ser eleitos na igreja e tornar-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Né? O que é graça? Nós explicamos que a graça, ela é, né, o favor imerecido, ou seja, eu não merecia estar dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, ligado para poder ser eleito e receber a salvação. Mas Cristo, através do seu sacrifício, me deu a oportunidade de que estava fora do corpo, agora estou dentro do corpo. E estando dentro, estou eleito para o quê? Para uma gloriosa salvação. Entretanto, esse meio não é o meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus, né? Que é o favor imerecido. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Deus. Então você é salvo não porque você é bom. Você é salvo não porque você escolheu a Cristo. Você é salvo porque Deus te deu uma oportunidade de salvação. Te deu livramentos de vida, né? Te fez realmente, abriu-se uma porta, né, da salvação do Evangelho para que você entrasse, né? Uma chance de você viver, uma chance de você ter uma vida com Deus. E não por causa de você. Se fosse por causa de você, você já estaria talvez morto, estaria talvez nesta vida, no mundo, né, fazendo e praticando todo tipo de pecado. Mas a graça de Deus te alcançou e te deu uma chance, uma oportunidade de você estar ligado à igreja, né? Não pelas nossas obras. A Bíblia fala que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas pela graça. Ninguém pode fazer obra. Ah, eu faço obra para ser salvo. Não pense em você fazer jejum para ser salvo, né? Fazer caridade para ser salvo, alimentar os órfãos, as viúvas para ser salvo. Não. Você faz isto porque você já é salvo. Você dá o dízimo não para ter a bênção de Deus. Não. Você dá o dízimo porque você já está abençoado. Lembra da nossa lição? Porque ele nos abençoou. O verbo passado não é um verbo presente somente, é um verbo passado. Então, se ele já nos abençoou, nós caminhamos sendo abençoados. Se eu jejuo é porque eu sou salvo. Se eu faço caridade é porque eu sou salvo. Se tudo que eu faço na minha vida de bom é porque eu sou salvo. E não porque eu quero ser salvo. Você tem que ter a certeza da sua salvação e não dubiar dentro de você, será que sou salvo ou será que não sou? Porque quando você dubia dessa maneira, então é porque você não está sendo santo e irrepreensível diante de Deus.
Então você tem que tomar cuidado, se voltar para o Senhor Jesus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e ser santo e irrepreensível, porque Deus só vai realmente buscar as pessoas que falam não para o pecado, né? Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica, né, de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, né? Ágios, que significa separado do pecado. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Amos, né? Que diz, expressa algo sem defeito ou inculpável, né? Tá lá em Filipenses 2:15, né? Filipenses 2:15. Então, santos é ágios, né? Irrepreensíveis é amos. Então, expressa sem defeito ou inculpável, né? E santos é separado do pecado. Pergunta: você tem se separado do pecado? Você tem realmente resistido ao diabo para que ele fuja de você? Ou você tem realmente pegado os pratos que o diabo te dá? Ou sendo deixado levar pela sua carne, pela sua concupiscência, pelos seus desejos, pensando que Deus não está te vendo, pensando que Deus não está de olho no que você está fazendo? Porque quando você está sozinho, não pense você que os olhos de Deus não estão sobre você. Os olhos de Deus estão sobre você em todos os momentos. Então a pergunta: você está separado do pecado? Ou você está junto do pecado? Você está fazendo aliança com o pecado, né? Irrepreensível, que é sem defeito ou inculpável. Você está sem defeito, né? Você realmente está tentando seguir uma vida santa, uma vida digna com Cristo, aonde você leva o nome de Jesus, né, no seu peito, e aonde você chega, as pessoas te respeitam, né, porque você é um cristão, né? Os termos apontam para a santificação, mais alto padrão ético e moral de vida, para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Portanto, sejamos imitadores de Deus como filhos amados, né? Muitas vezes o filho tenta imitar o pai, ser como o pai, né? E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós com uma oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. E nós vemos hoje muitas coisas acontecendo, né? Hoje, infelizmente, nós vemos pessoas que estão no meio evangélico, pessoas que, né, muitas vezes estão servindo de exemplo, de influência para alguém, porque estão mais destacados. E essas pessoas que estão mais destacadas estão envergonhando o evangelho, estão sendo impuros, né, na cobiça, estão sendo imorais sexualmente, né? Evangélicos que hoje virou moda, né, sair do armário e dizer não, eu agora eu quero ser homossexual, eu descobri que agora, né, o homem, por exemplo, gosta de outro homem, ou a mulher gosta de outra mulher, né? Enfim, então todo esse tipo de imoralidade sexual, né? Nem qualquer espécie de impureza, de cobiça, ou seja, as pessoas cada vez mais cobiçosas, né? Cada vez mais imorais, cada vez mais pensando nos seus prazeres, né, carnais, e não se importando mais com as coisas de Deus. Aí eu te pergunto: essas pessoas estão elegidas em Cristo?
Não que Deus não escolheu essas pessoas, mas essas pessoas estão fora da igreja. Essas pessoas podem estar até dentro como religiosas, até assistindo um culto, até tomando santa ceia. Elas podem. A Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O pastor não vai sair de lá e vai falar: não tome santa ceia. Não. O pastor vai pregar a palavra de Deus, mas quem vai examinar você é você mesmo. Será que estou digno de tomar? Será que eu não estou fazendo nenhuma impureza sexual? Será que como namorado, né, eu não estou tendo relações com a minha namorada, né? Será que como uma pessoa, né, solteira, eu não estou fazendo algumas coisas erradas, né? Algumas pessoas acham como bebida, como fumar, como usar droga, coisas normais, né? Hoje você não pode, você vai repreender alguém por bebida, e ele disse: mas está na Bíblia, né? Querem fazer da Bíblia os seus caprichos, né? Para poder defender aquilo que eles querem, que eles gostam de fazer. Então, tudo esse tipo de coisas, na verdade, tem que acontecer para que os filhos da perdição apareçam e os filhos da redenção, né, também sejam resplandecentes. Mas então, irmãos, vamos caminhar um pouquinho mais. A nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como os mentira. Isso é complicado. Furto, palavras torpes, ou seja, palavrões. Talvez você já esteve perto de pessoas que o dia inteiro é falar um palavrão, né? Deu um negócio errado, palavrão. Deu um negócio certo, palavrão, né? Tudo para ela são palavras torpes, palavras, né, estarrecedoras, palavras que não tem fruto bom nenhum, né? Antes são palavras ruins, né? Amargura, né? Ira e cólera, né? Então, todas essas coisas, irmãos, são frutos de pessoas que não estão eleitas em Cristo Jesus, porque elas não fogem disso. Elas não são pessoas irrepreensíveis. Ser irrepreensível é ninguém te pegar com uma mentira. É você não ser mentiroso. Ser irrepreensível é você não roubar. Não roubar também a imagem, a conduta do seu próximo. Você não ter palavras torpes na sua boca. Você realmente não ter amargura, não ter ira, não ter cólera, não ter raiva, não ter ódio, né? Tudo isso são características irrepreensíveis, repreensíveis, na verdade, essas características são repreensíveis e não são de uma vida santa com Deus, e ainda severas advertências contra a fornicação, que é o ato sexual antes do casamento, né? Aí a impureza, a embriaguez, né? Que é um pecado também, a bebedice, a avareza, né? A avareza no dinheiro, aquela vontade de ter, de possuir, de conquistar, de quero mais, tem que ter, tem que fazer, não, né? Você pode, estava até comentando com um dos nossos irmãos da igreja, né? E eu estava dizendo a ele: a bênção de Deus para as nossas vidas, ela vem e nós não precisamos buscar. Porque senão, se nós tentarmos buscar a riqueza, é como Salomão disse em um dos seus livros de provérbios, né? Sabedorias de Salomão, ele disse: aquele que busca a riqueza cairá em laços. Por que Provérbios está, por que Salomão está dizendo isso? Porque quando você busca a riqueza,
né, sem Deus querer te dar, então você está susceptível, você está vulnerável a todo tipo de prato que o diabo pode te mandar. Em contrapartida, Deus pode querer, né, te fazer uma pessoa próspera e rica. Mas se Deus quiser, pode ter a certeza de uma coisa. Primeiro, Ele sondou o teu coração e viu que no teu coração há uma coisa, a amadurecimento. O que significa? Significa que o meu coração não está nas coisas da terra, está nas do céu. Então Deus achou por bem te abençoar em ser uma pessoa rica. Outra coisa, Deus nunca vai te dar uma riqueza para que você fique somente para você. Isso é egoísmo, isso é um evangelho egocêntrico e não cristocêntrico, né? Onde você irá usar a bênção para ser abençoador, abençoar as vidas que precisam. Então só tem uma maneira de Deus querer você rico, é para que você seja um abençoador. Aí você diz, mas eu tenho muitos projetos com Deus, né? Mas eu tenho muitas coisas. Mas se ainda não aconteceu, talvez é porque ainda precisam ser tiradas algumas coisas do seu coração ou amadurecido o seu coração, porque Deus sabe que isso pode te levar ao fracasso, né? E também à perca da sua alma. E Deus não vai trocar a sua alma por os bens materiais, ok? Então, embriaguez e fornicação e avareza, né? São advertências severas, né, contra todas essas coisas. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Gálatas 5, 22 ao 25, diz sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, que constantemente eles estão em briga, né? O que a carne quer fazer, o Espírito não quer. E o que o Espírito quer fazer, a carne não quer. Então é uma briga constante daquilo que você quer e daquilo que o teu Espírito quer. O que a tua carne quer e aquilo que o teu Espírito quer. Mas se você estiver sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus e ele estiver regendo a tua vida, então você vai encontrar forças para que a tua carne seja isolada, né, e seja morta, e o teu espírito seja cada vez mais vivo e vivificado em Cristo para falar não ao pecado. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo, predestinado para filhos de adoção. A predestinação. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Priorizou, né? Predestinou. Pró indica algo feito antes, né? E orizó significa determinar, né? Então, ou seja, predestinar significa determinar antes, ok? A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Desculpa, meus irmãos. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram, né? E perseveram até o Evangelho de Cristo Jesus, ok? A predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante de um chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu
Salvador pessoal e perseveram até o fim das suas vidas no Evangelho de Cristo Jesus. Os filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filho por meio do que clamamos Abba, Pai. Romanos 8 e verso de número 15. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas, a fim de redimir os que estavam sobre a lei para que recebêssemos a adoção de filhos, né? E em amor nos predestinou, ok? Meus irmãos, essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, ok? Mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gentios. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Igual também diz ali em João capítulo 1, verso de número 14, se não me engano, e ele nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus. Ou seja, ele nos deu poder para sermos filhos, autoridade para sermos filhos, né? Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Que coisa linda. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Essa posição nos é imerecida, contudo aprove ao Pai fazê-la assim. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado, Mateus 11 e 26, a fazer essa união de pessoas pecadoras, né, com Deus. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Esse é o primeiro ponto. Deus não criou o ser humano para ficar longe dele. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, perto dele, né, íntimo com Ele. Mas o pecado rompeu com essa dádiva, né? Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, eles pecaram, toda a virada do dia, Deus ia até Adão e se relacionava com ele pessoalmente. Estava perto de Adão todos os dias. Agora, depois do pecado, Adão já não tem mais, né, essa presença de Deus amigável para ter essa comunhão com Ele. O pecado rompeu essa aliança, essa dádiva, né, esse momento de comunhão. Foi o pecado que rompeu. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Olha que interessante. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, né? A imagem de Cristo. Então hoje você tem a imagem de Cristo. Então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. O pecado, né, a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado entrou a morte, mas também por um homem saiu o pecado do mundo e veio a manifestação da vida, da graça, né? Desse momento maravilhoso de comunhão de novo com Deus, de reconciliação. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão. E se vocês são de Cristo, são descendências de Abraão e herdeiros segundo a
promessa e da vida eterna. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então nós somos herdeiros de Deus, né? E temos a esperança da vida eterna. A sublimidade do propósito divino da predestinação. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Ele jamais faria isso. Mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Um texto que as pessoas, né, que acreditam na teoria da predestinação, na teologia da predestinação, né, que nós acreditamos também na predestinação, mas não desta maneira que eles acreditam que Deus escolheu uns para ir para o inferno e outros para ir para o céu. Nós acreditamos numa predestinação, em uma eleição em Cristo Jesus, que nós já estamos pré-determinados, porque a igreja já está determinada a um propósito. Então, se nós estamos dentro disso, nós estamos realmente pré-determinados, porque nós não podemos sair disso, ok? Um texto muito interessante que eles usam é que Jesus estava diante dos seus discípulos e ele disse assim: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, né? O que a Bíblia está dizendo? Primeiro temos que analisar o texto e o seu contexto para não virar pretexto, né? A Bíblia fala que não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. A primeira pergunta, para quem Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para a multidão ou Jesus está dizendo para os discípulos? Que ele escolheu eles para um propósito, né? Escolheu eles para algo e não para a salvação. Escolheu para fazer a obra de Deus e não escolheu para salvação ou perdição eterna. Então vamos separar salvação, né, de obras. Salvação de obras. E ele, né, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Ele está dizendo aos discípulos e não à multidão. Para a multidão ele disse: vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados. Para o mundo ele disse: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Deus amou o mundo e não os escolhidos somente. Ok? Então ele deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, né, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Então a predestinação ela aparece em Atos capítulo 4, verso 28, Romanos 8, 29 ao 30, 1 Coríntios capítulo 2 ao 7, capítulo 2, versículo 7, e Efésios capítulo 1, versos 5 e 11. Nenhuma desses textos faz referência à predestinação como sendo salvação, e sim como obras ou como eleição em Cristo, né? Não a fim de que Deus escolheu uns e não escolheu outros, como se Deus fizesse acepção de pessoas, né? Deus não faz acepção de pessoas, Deus veio para salvar a todos, né? Porém, para exercer o ministério já é uma outra história, não é? Portanto, não houve uma dupla de predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Isso aí é uma impossível quase de acreditar, porque a própria Bíblia diz: vós sendo maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não vos dará aquilo que necessitais. Ou seja, se nós sendo maus, a Bíblia fala, né, susceptível à maldade, né, não somos realmente perfeitos, mas sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, sabemos pensar nele, jamais vamos dar uma pedra se ele pedir um peixe, jamais vamos dar uma serpente para ele, né, se ele nos pedir um pão, jamais vamos fazer isto, né?
Então, como pais, né, nós sabemos dar boa dádiva aos nossos filhos. Imagine Deus, né, que amou o mundo incondicionalmente. Detalhe, Deus não amou, não olhou dos altos céus e amou o mundo porque as pessoas eram boas. Pelo contrário, Deus amou o mundo de tal maneira, João não teve expressão para declarar esse tal amor. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo incondicionalmente. Ele amou enquanto as pessoas odiavam ele. Ele amou enquanto as pessoas blasfemavam. Ele amou enquanto as pessoas odiavam. Ele amou enquanto as pessoas pecavam. Ele amou incondicionalmente sem ninguém amá-lo. Olha que interessante, né? Então, nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, sendo a presciência, segundo a presciência divina, não é? Predestinação é amor antes de Deus criar alguma coisa, qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, né? Como tipo, e agora, o que eu vou fazer? Vou pro plano B. Não, não é assim. Deus já tem tudo nas suas mãos, né? Seu propósito, tudo, seus projetos, né? Tudo aquilo que vai acontecer já está escrito em Apocalipse, né? E nada pega Deus de surpresa. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como sacrifício pelos nossos pecados. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus e não do nosso. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, a Bíblia fala, é dom de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a Ele. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Conclusão e encerramento. Cristo morreu por todos, e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver com santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Que Deus em Cristo, irmãos, abençoe a cada irmão, que você possa ter entendido, né, que as pessoas elas estão predestinadas e eleitas em Cristo. Então você está, né, predestinado e eleito para uma tão grande e linda salvação que se dará, né, através do arrebatamento da igreja, mas também nós podemos se encontrar com Cristo antes do arrebatamento da igreja e nós estaremos sempre com Ele, porque Ele nos amou primeiro. Que Deus em Cristo vos abençoe, que a graça de Deus esteja sempre com vocês e que a palavra de Deus possa estar, né, entrando dentro de cada lar, de cada família, de cada criança, de cada jovem, de cada senhor ou senhora, para poder repreender, mudar, transformar, também dar direção, né, e edificação. Amém? Em nome de Jesus, meus irmãos. Deus abençoe.